Olá, colegas, agentes comunitários de saúde, agentes de combate às endemias do município de Salvador. Quem está falando aqui é Ivandro Antunes, presidente da Associação dos Agentes de Saúde do Estado da Bahia, a ASA, e também editor e escritor do blog Ivandro Agente de Saúde. O motivo desse vídeo que eu estou fazendo é sobre alguns questionamentos dos colegas sobre as ações que outras entidades estão ingressando na justiça para obter alguns direitos da categoria. Primeiro, é legítimo a cobrança de todos vocês, são nossos filiados, né, confiam no nosso trabalho, e isso não foi à toa, foi uma construção de longos anos, no qual começou lá atrás na ação da gratificação, desde quando a ASA não existia, e agora com a ação do piso salarial, que a gente está fazendo um ótimo trabalho. Vamos lá. No início do ano, algumas entidades colocaram nos seus sites dizendo que vão ingressar com algumas ações na justiça, e com isso os colegas que são nossos filiados estão cobrando o posicionamento da ASA se vai dar entrada ou não. Então eu quero relatar que algumas ações que eles já dão entrada, que estão dando entrada, a gente já dá entrada nessas ações. A única diferença é que o nome é outro, né? E eu quero colocar aqui de antemão que nós respeitamos a individualidade das outras entidades, né? Cada uma tem seu corpo jurídico, cada um tem seu entendimento, e como a ASA tem um corpo jurídico próprio, e aí eu acho que ao longo dos anos a gente já provou nossa competência, data à vista de qual a única, eu acho que não teve outra entidade que pagou maior quantidade de gente nas ações como a ASA. Nós pagamos aproximadamente 1.000 colegas já na ação das gratificações, e o nosso jurídico também foi competente a ponto de reverter uma decisão do piso salarial que já estava perdida, que outros ingressaram e perderam. E a competência do nosso jurídico fez com que ganhássemos na justiça essas ações judiciais. Então, por essa razão, a gente vai dar os esclarecimentos conforme o jurídico nos passou. Então, vamos lá. Uma grande divergência que a ASA tem com as outras entidades que estão ingressando com ação na justiça é a ação do incentivo adicional. No entendimento do nosso jurídico, o incentivo adicional ele era devido até a portaria de 2010, porque o incentivo adicional, apesar de ter uma lei que diz que é para efetuar o pagamento, a regulamentação desse incentivo é através da portaria. Até 2010, essa portaria ela estava expressa, dizendo que o incentivo adicional era para pagar ao agente comunitário de saúde. Então, até 2010, era obrigatório o repasse para os agentes comunitários. Tanto é que o município de Salvador cumpria. O incentivo adicional ele repassava para os agentes. Porém, depois de 2010, foi removida essa obrigatoriedade de repasse. E todos aqueles que ingressaram com ação na justiça depois da retirada da obrigação desse repasse para o agente comunitário na época, os juízes, né, e até os tribunais de justiça já tem uma jurisprudência consolidada dizendo que o incentivo adicional ele só é repassado ao profissional caso haja uma lei municipal específica efetuando esse pagamento. Então, se o município criar uma lei de incentivo adicional e não cumprir, você entra na justiça e você ganha, porque o município tem uma lei para isso, e não é o caso de Salvador. E como a lei federal, isso é, a portaria federal, não regulamenta a obrigatoriedade do repasse, então os juízes entendem que se eles decidirem dessa forma, eles estarão legislando e não julgando o caso concreto. O escritório trouxe diversos julgados para a gente, e pelo fato da gente confiar no trabalho dos nossos profissionais, dos nossos advogados, e pela sua história e trajetória ao longo do tempo, a ASA ela não vai ingressar com a ação do incentivo adicional, porque o escritório deixou claro, primeiro, que é perda de tempo, porque se a gente for ingressar com essa ação, a gente acaba perdendo tempo em ingressar com outras ações que são mais interessantes. Segundo, a perda do processo pode causar o pagamento de custas do processo e honorário sucumbencial ao advogado da prefeitura. Então essa é uma das grandes questões que a gente não vai aventurar com essa ação na justiça. As ações que a ASA ingressa é ação na justiça para ganhar. A gente não entra em ação na justiça para ser um talvez. E a não ser que há questões alheias à nossa vontade, isso daí a gente pode pegar desde juízes corruptos a incompetentes. Então
a gente não vai para perder. Então essa é a questão do incentivo adicional. Já sobre a questão da insalubridade de 40%, né, que o pessoal está falando que vai ingressar pela majoração de 40%, é também uma questão que não afeta diretamente a nossa vontade. Por quê? Primeiro, é necessário a avaliação de um perito para que haja a possível majoração dessa insalubridade. Inclusive tem um colega nosso, né, que a gente conversou muito, né, que ele é engenheiro do trabalho, então ele é apto para fazer esse laudo, mas ele diretamente não pode, porque ele é servidor da prefeitura, então tem um conflito de interesse. Mas que a gente tem um grande problema também na questão judiciária. Primeiro, que se a gente for ingressar no juizado especial, tem duas possibilidades: a gente ingressar sem o perito e somente com os laudos que de outros processos que a gente tem conseguiu. E aí o juiz ele não pode se convencer, porque como tem laudo que diz que é 40% na justiça, tem laudo que diz que é 10% na justiça. Então o juiz ele pode extinguir o processo, porque ele na sua análise vai dizer que precisa de um perito da justiça para definir a questão, a justiça especial ela não faz perícia. A gente também pode contratar um perito especializado para fazer, mas aí esse pagamento vai ter que sair de algum lugar, então quem tiver um interesse teria que arcar com os custos desse perito. E tem o segundo risco com o custo do perito. Às vezes o colega faz a perícia, paga o perito, mas a justiça ela pode negar, alegando que como o perito foi contratado pela parte autora, ele pode ser influenciado por essa razão. Então também tem essa segunda possibilidade. A última possibilidade é a gente ingressar numa justiça comum, mas a justiça comum ela é extremamente demorada, porque a justiça comum pode convocar um perito, pode fazer tudo isso, e até essa situação se desenrolar vai ser anos, e a gente acredita que não é válido por essa situação. Um exemplo que a gente dá é porque tem alguns filiados nossos que ingressou com a ação da gratificação com outros advogados, e esses advogados entraram na justiça comum, não foi pela justiça especial. E esses colegas, até hoje a prefeitura sequer foi citado. Tem colega que deu entrada em 2013, estamos em 2019 e o município não foi nem citado para fazer a contestação. Então a justiça comum ela é extremamente lenta. Quero falar aqui também que nós da ASA a gente vai ingressar com outras ações. Eu acho que os colegas que vão na nossa sede sabem algumas delas. Eu não vou falar nesse vídeo por uma questão de estratégia, mas que a gente vai estar divulgando. Mas a gente não vai no oba-oba, né? A gente não vai dessa forma. Nosso trabalho é extremamente profissional. A categoria sabe disso, tem prova disso em concreta, já que é uma grande parte, inclusive já recebeu seu dinheiro. A ação do piso está aí. E fora as outras ações particulares que os filiados trazem à ASA, a gente consegue reverter da melhor forma possível. Então eu peço para vocês nesse momento paciência, né? A ASA vai ingressar com as ações que ela achar que será cabível, conforme o seu jurídico definir, e eu peço para vocês um pouco de paciência, né? A gente tem algumas ações que a gente vai ingressar, as ações são interessantes, né? Em uma outra oportunidade eu vou estar explicando cada uma delas, né? E aí a gente vai trazer para cada um, e aí quem quiser, né, for nosso filiado ou queira se filiar, ingressar, a gente vai estar junto. E eu quero ressaltar aqui que a gente respeita a questão da individualidade das entidades. Se o jurídico delas acreditam que elas têm alguma possibilidade de ganhar, a gente respeita. Só que a ASA tem o seu corpo jurídico, né? O seu corpo jurídico mostrou competência e é um corpo jurídico que está com a gente há mais de 10 anos, então não é algo de ontem, e a gente vai estar confiando no nosso jurídico e focando no que realmente interessa. É uma ação na justiça, né? Claro que é uma das vertentes da ASA, são ações na justiça, que o agente pelo menos possa receber o seu dinheiro ainda com plenas capacidades para poder investir. E eu quero finalizar esse vídeo, né, parabenizando as entidades por estarem tomando essa atitude que a ASA vem tomando
desde a sua criação, porque no nosso entendimento, se o município ou ente público, seja lá quem for, ele não resolve no diálogo, a gente resolve na justiça. E a gente agradece porque pelo menos saiu desse discurso vazio de criticar as ações da ASA e chamar a gente de escritório de advocacia, que não é só isso que a ASA faz. Mas ao longo do tempo a gente mostrou que o nosso trabalho sério e bem feito, né, traz resultados benéficos para a categoria. Então a gente parabeniza as entidades por abrir a visão nessa situação. Desejamos sucesso nos seus processos. E você, filiado à ASA, fique tranquilo que em breve a gente vai estar trazendo essas novas ações. Mas antes de trazer as novas ações, eu quero também aqui abrir um parêntese. Eu sei que o vídeo já está grande, mas eu tenho que abrir esse parêntese. Gente, por favor, mantenham os seus dados atualizados. A gente tem um grande problema de entrar em contato com os nossos filiados, porque ou mudam de telefone. A gente tem uma grande dificuldade de atualizar a tabela do processo, porque mudam a senha dos contra-cheques. A gente tem um grande problema de ingressar com ação na justiça, porque os colegas mudam a senha dos contra-cheques. A gente pede a senha do contra-cheque para que a gente sempre estar atualizando na justiça os valores, e para caso de ingresso na ação na justiça, o colega não tem o custo de imprimir todos os contra-cheques. E muitas vezes quando ele chega na ASA não dá tempo de fazer impressão e não dá para ficar atualizando sempre, pedindo toda hora para levar o contra-cheque. Então eu preciso dessa ajuda de vocês, porque nós demos entrada em quase todos os processos do piso. A única coisa que falta, eu acho que falta uns 25 a 30%. A gente não deu entrada na ação porque os colegas ou estão com a senha desatualizada, mudaram a senha e não nos informaram, e com isso a gente não está conseguindo ingressar com a ação. Lembrando que a ação do piso salarial, ela vai começar o seu período prescricional a partir do mês de julho desse ano. Então, a partir de julho, quem não deu entrada, quem não tem data de audiência, vai começar a perder valores. Eu vou trazer um outro vídeo explicando sobre a questão da prescrição, porque eu falei muito rápido no ano passado, para tirar essa dúvida de vocês, porque senão o vídeo vai ficar maior do que já está. E pedir novamente paciência, né? A ASA ela vai ingressar com as ações que ela acha que deve ingressar, que o jurídico entende que a gente vai ganhar, e não só ganhar, porque ganhar não basta, é ganhar e levar. Porque quando as ações na justiça o pessoal ganha aí, a exemplo da URV do estado, que o pessoal ganhou e não levou. Então a gente está fazendo esse estudo, né? A gente em breve vai estar trazendo essas ações e a gente não vai decepcioná-los. Tá certo, pessoal? Então um abraço e até a próxima.